Em nosso estudo de hoje, a lição 21 do livro Pensamento e Vida tem por título Dever. O dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina para o desenvolvimento de nossas faculdades. Para viver em segurança, ninguém desprezará a disciplina. Obedecem às partículas elementares do mundo atômico, obedece à constelação na glória da imensidade. O homem viajará pelo firmamento a longas distâncias do lar em que se vincula o corpo físico, no entanto, não logrará fazê-lo sem obediência aos princípios que vigem para os movimentos da máquina que o transporta. Dessa forma, pode-se simbolizar o dever como sendo a faixa de ação no bem, e o Supremo Senhor nos traça a responsabilidade para a sustentação da ordem e da evolução em sua obra divina, no encalço do nosso próprio aperfeiçoamento. Cada consciência bafejada pelo sol da razão será interpretada assim a conta de raio na esfera da vida, evolvendo da superfície para o centro, competindo-lhe a obrigação de respeitar e promover, facilitar e nutrir o bem comum, atitude espontânea que lhe valerá o auxílio natural de todos os que recolhem a simpatia e a cooperação. Com semelhante atitude, cada espírito plasma os reflexos de si mesmo, por onde passa, abrindo-se aos reflexos das mentes mais elevadas que impulsionam a contemplação de mais vastos horizontes do progresso e a adequada assimilação de mais altos valores da vida. Desse modo, pela execução do dever, região moral de serviço em que somos constantemente alertados pela consciência, exteriorizamos a nossa melhor parte, recolhendo a melhor parte dos outros. Acontece, porém, que muitas vezes criamos perturbações na linha das atividades que o Senhor nos confia, e não apenas desconjuntamos a peça da nossa existência, como também colocamos em desordem muitas existências alheias, desajustando outras muitas peças na máquina do destino. Surge então para nós inexorável constrangimento à luta maior que podemos nomear como sendo o dever regeneração, pelo qual somos compelidos a produzir reflexos inteiramente renovadores de nossa individualidade, à frente daqueles que se fizeram credores das nossas cotas de sacrifício. É dessa maneira que recebemos, por imposição das circunstâncias, a esposa incompreensiva, o esposo atrabiliário, o filho doente, o chefe agressivo, o subalterno infeliz, a moléstia pertinaz ou a tarefa compulsória a benefício dos outros como gleba espiritual para esforço intensivo na recuperação de nós mesmos. É por esse motivo que de nada vale desertar do campo de duras obrigações em que nos vejamos sitiados por força dos acontecimentos naturais do caminho, de vez que na intimidade da consciência, ainda mesmo que a apreciação alheia nos liberte desse ou daquele imposto de devotamento e renúncia, ordena a razão estejamos de sentinela na obra da paciência e da tolerância, de humildade e de amor que fomos chamados intimamente a atender. Sem isso, não obstante a aparência legal do nosso afastamento de luta, somos invencivelmente onerados por ocultas sensações de desgosto ante as nossas próprias fraquezas que, começando por ligeiras irritações e pequeninos desalentos, acabam matriculando-nos o espírito nos institutos da enfermidade ou na vala da frustração. É um desafio para a gente estudar o nosso dever. A gente está experimentando agora, no momento, já de algum tempo para cá, aquele conceito de que o dever ele está gravado na nossa consciência, e a nossa consciência vai acusando cada vez que a gente se desvia mais ou menos do dever. Então o que acontece? Vai chegando uma fase da nossa vida em que a gente às vezes está com a agenda cheia, mas começa a bater uma certa tristeza, começa a bater alguma coisa que é a vida sinalizando para a gente que alguma coisa não está no devido lugar. E a gente percebe o seguinte, a gente percebe que nosso dever, primeiro, acaba sendo com relação às obrigações com a nossa família. E a gente encontra, perdoem aqui a sinceridade, muitos companheiros que têm uma dificuldade enorme de relacionamento familiar e que vão buscar o refúgio na casa espírita. E que chegam na casa espírita, se tornam grandes trabalhadores. Aquele trabalhador assíduo, disciplinado, que participa das atividades, mas que
na verdade, utiliza como bengala porque não consegue lidar com as dificuldades dentro de casa. E aí, a gente lembra quando a gente teve uma surpresa ao ler um livro chamado Lírios da Esperança, numa série de livros do espírito Hermance Dufour, e ela confirmando o que já vinha sendo dito por outros espíritos, que existe colônia no plano espiritual, essa, por exemplo, colônia Esperança, lá em Sacramento, em Minas, que recebe espíritas que estão desencarnando muito mal, porque não cumpriram com o seu dever. Então, o que acontece? A gente começa a ver, né, até que ponto a coisa está tendo equilíbrio, está sendo contrabalançada, né? Até que ponto a gente está conseguindo entender o recado que a nossa consciência está dando para a gente. A gente lembra que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando vai falar do dever, fala que o dever começa quando a gente deve respeitar os direitos das pessoas e termina onde também deve exigir, criar uma barreira chamada respeito com relação aos nossos direitos. E que todas as vezes que isso acontece, é violado de alguma maneira, tem as consequências. E o Emmanuel chama atenção aqui hoje para a gente, que muitas das vezes a gente desconjunta não só a peça da nossa existência, mas outras peças também. A gente, nos relacionamentos que a gente tem, sejam eles conjugais, sejam eles extraconjugais, sejam eles de profissionais, comerciais, enfim, a gente, quando foge do dever, a gente desconjunta a nossa vida e a vida dos outros. E aí, ele vem falar para a gente que daqui a pouco a gente acaba recebendo por imposição das circunstâncias. A esposa é incompreensível, tem dificuldade dentro de casa com a esposa, ou o esposo atrabiliário. Aí fala o filho doente, ou então quando não é dentro da família, vai ser o chefe agressivo, o subalterno infeliz, a moléstia pertinaz. A gente conhece pessoas, por exemplo, que não conseguiram lograr êxito no casamento, tem distância dos filhos e se dedica muito à religião, mas chega na religião, vai encontrar também, dentro da igreja, dentro da casa espírita, pessoas que vão se mostrar muito difíceis de relacionamento. Por quê? Na verdade, está tudo sendo educativo, a gente está recebendo aquilo na medida que a gente precisa para exercitar paciência, exercitar resignação, exercitar o amor mesmo, a compreensão com as pessoas. E aí a gente vai entender por que ele fala aqui para a gente, ó, é por esse motivo que de nada vale desertar do campo de duras obrigações em que nos vejamos sitiados por força dos acontecimentos naturais do caminho. Nada vale porque a gente fugindo, não conseguindo cumprir ainda aquela etapa vai continuar pendente, a gente vai ter que esbarrar com ela dentro dos caminhos evolutivos, se não for nessa experiência agora, vai ser em outra experiência, e de maneira que vale a pena a gente começar como espírita, já que o espírita tem mania de fazer prece quando acorda e quando dorme, pelo menos, né? A gente faz no mínimo 2 preces por dia, fora as outras que a gente faz. O que a gente vai fazer? A gente interrogar a nossa consciência, qual está sendo o meu dever hoje? Estou falhando no meu dever? Eu hoje, por exemplo, fazendo a minha reflexão ainda há pouco, fazendo a minha prece, né, e a gente aprendeu a dar um pouquinho mais de tempo para a gente mesmo quando for fazer a prece, não fazer a prece muito rápido. Eu estava lembrando que muitas das vezes eu falo aqui nos estudos e falo em palestras também sobre uma coisa que deveria ser o meu dever, eu falo, mas na verdade eu acabo meio que negligenciando esse dever. E a minha consciência começou a me acusar. Então é um estudo que é muito profundo para a gente fazer com a gente mesmo. A gente fala, qual está sendo o meu dever? Estou cumprindo esse dever? Vamos lembrar que o Chico Xavier, quando vai falar da morte tranquila, ele fala, a morte tranquila se deve à consciência tranquila, e a consciência tranquila a gente conquista quando a gente cumpre os nossos deveres. Se os deveres não estão sendo cumpridos, se está tendo pendência, a gente corre o risco até de chegar do outro lado completamente desequilibrado, de maneira que a gente tem que aproveitar o tempo que eu estou aqui para entender qual é o meu dever e aonde eu estou falhando para que eu possa cumprir esse meu dever com excelência, deixando a minha consciência tranquila. Muito obrigado, Emmanuel, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.